10 países que estão expulsando estrangeiros. Você já ouviu falar sobre deportação em massa? É um tema que tem ganhado as manchetes ao redor do mundo e mexido com a vida de milhões de pessoas. Famílias inteiras estão sendo retiradas de suas casas, forçadas a abandonar sonhos, trabalhos e comunidades, voltando para os seus países de origem, muitas vezes sem a menor estrutura para recomeçar. Ao longo dos anos, milhões de pessoas deixam seus países em busca de segurança ou melhores oportunidades. Porém, atualmente, várias nações vêm adotando políticas cada vez mais rígidas de deportação. Essas medidas, muitas vezes severas, impactam não apenas em números, mas também as vidas e sonhos, histórias de quem migra. No mundo atual, a imigração é um dos assuntos mais sensíveis e debatidos. Enquanto alguns países adotam posturas acolhedoras e cuidadosas, outros têm barreiras reforçadas, suas leis e restrições. As deportações em massa tornaram-se uma estratégia para conter a imigração irregular, proteger fronteiras e atender às demandas sociais internas. Hoje, vamos explorar os 10 países que estão realizando deportações em massa e entender o que está por trás dessas decisões. Número 10. Alemanha. Embora a Alemanha tenha sido um símbolo de acolhimento durante a crise migratória de 2015, o país adotou uma postura muito rígida nos últimos anos. Em 2023, mais de 20 mil pessoas foram deportadas, de acordo com o Ministério do Interior alemão. A maioria das deportações envolveu pedidos de asilo negados ou entradas ilegais. Isso reflete uma crescente preocupação com o impacto da imigração sobre o sistema de bem-estar social, além de pressões políticas internas. Uma nova legislação, implantada em 2023, acelerou os processos de deportação. A lei prioriza indivíduos com antecedentes criminais ou considerados uma ameaça à segurança pública. Além disso, o governo trabalha para firmar acordo com países de origem, facilitando a repatriação e reduzindo os entraves legais. A Alemanha também enfrenta desafios políticos. A ascensão de partidos mais conservadores, como a AfD, Alternativa para a Alemanha, tem intensificado o debate sobre imigração, pressionando o governo a endurecer suas políticas. Ainda assim, suas medidas enfrentam duras críticas de organizações humanitárias que acusam o governo de comprometer direitos fundamentais dos migrantes. De acordo com a Anistia Internacional, muitas deportações ocorrem sem avaliações completas, colocando em risco os individuais que podem enfrentar perseguições em seus países de origem. Esse cenário ilustra um delicado equilíbrio entre segurança, responsabilidade política e direitos humanos. Número 9. México. O México tem se tornado um ponto crítico nas discussões sobre imigração. Na América Latina, com sua localização estratégica, o país é uma rota para milhares de imigrantes da América Central que tentam chegar aos Estados Unidos. Em 2023, mais de 41 mil pessoas foram deportadas pelas autoridades mexicanas e americanas, segundo a Organização Internacional para as Migrações. Recentemente, o México também viu um aumento do número de deportados dos Estados Unidos. Durante a primeira semana do segundo mandato de Donald Trump, mais de 4 mil deportados foram enviados ao México, de acordo com declarações da presidente Claudia Sheinbaum. Embora a maioria seja composta por cidadãos mexicanos, também há migrantes de nacionalidades como os hondurenhos, guatemaltecos e salvadorenhos. O governo mexicano enfrenta desafios a lidar com o fluxo constante de imigrantes. As políticas de contenção incluem um aumento de controles na fronteira sul, com o apoio da Guarda Nacional e a implementação de programas de retorno voluntário. Ainda assim, essas ações geram críticas de grupos de direitos humanos que denunciam abusos e condições precárias nos centros de detenção. Além disso, a relação com os Estados Unidos desempenha um papel crucial.
Desde o início do programa Rayman em México, milhares de solicitantes de asilos foram obrigados a esperar no território mexicano enquanto seus casos eram analisados. Para muitos, isso significa enfrentar meses ou até anos de incerteza, expostos a risco de violência e exploração. Essas políticas reforçam a imagem do México como um país de trânsito e de retorno, mas também colocam em evidência os desafios humanitários e políticos que vêm com isso. Número 8. A Austrália. A Austrália é internacionalmente conhecida por sua política de imigração rígidas, especialmente contra entradas ilegais. Em 2023, mais de 15 mil foram deportados, segundo o Departamento de Assuntos Internos australiano. A maioria dessas deportações envolveu indivíduos que ultrapassam a validade de seus vistos de trabalho ou turismo, além de imigrantes que tentaram entrar no país clandestinamente. Uma das políticas mais polêmicas implementadas é a chamada Solução do Pacífico, que estabelece centro de detenção offshore em países como Nauru e Papua Nova Guiné. Além disso, a Austrália adota uma política de tolerância zero, visando apenas proteger a segurança nacional, mas também enviar uma mensagem clara de que violações das leis de imigração não serão toleradas. O governo reforça suas fronteiras com patrulhas marítimas e cooperações internacionais, garantindo que embarcações suspeitas sejam interceptadas antes mesmo de chegarem ao seu continente. Apesar das críticas por parte de organizações como a Human Rights Watch e a Anistia Internacional, que apontam violações de direitos humanos, o governo australiano defende essas medidas como essenciais para preservar o sistema de imigração, reduzir os fluxos migratórios ilegais e manter a ordem interna. Número 7. A Arábia Saudita. A Arábia Saudita tem endurecido suas políticas de deportação, como foco especial nos trabalhadores estrangeiros. Em 2023, milhares de imigrantes foram detidos e deportados, especialmente aqueles com documentos vencidos ou em situação irregular. Um dos grupos mais afetados são os trabalhadores domésticos e operários, muitos dos que enfrentam condições precárias em centros de detenção antes de serem repatriados. Desde 2017, uma repressão sistemática tem resultado na expulsão de centenas de milhares de pessoas, com destaque para migrantes da Etiópia, Bangladesh, Índia e outros países da Ásia e da África. Em 2022, a Arábia Saudita, em parceria com o governo etíope, anunciou a repatriação de mais de 100 mil migrantes etíopes. No entanto, cerca de 30 mil ainda permaneciam em centros de detenção, enfrentando superlotação e condições insalubres, segundo relatos da Organização Internacional para a Migração e de Anistia Internacional. Uma das principais críticas às políticas sauditas é o sistema de kafala, que vincula a residência de trabalhadores estrangeiros aos seus empregadores. Isso cria uma relação de dependência que muitas vezes resulta em abusos, exploração e até detenção arbitrária. Perder o emprego significa automaticamente se tornar um migrante ilegal, mesmo para aqueles que viveram no país por anos. Além disso, a ausência de vistos permanentes ou mecanismos de regulação impede que esses trabalhadores construam uma vida estável. Apesar das acusações de violação de direitos humanos, o governo saudita defende essas deportações como parte de uma estratégia mais ampla para controlar o fluxo migratório, proteger os interesses econômicos nacionais e reduzir o impacto sobre o mercado de trabalho local. Para muitos imigrantes, porém, a realidade é marcada por falta de proteção, dificuldade de acesso à justiça e um futuro incerto. Número 6. França. A França tem intensificado sua abordagem em relação à migração, ajustando suas políticas para lidar com desafios crescentes na área. Em 2023, mais de 14 mil pessoas foram deportadas, de acordo com o Ministério do Interior francês.
A maioria dessas deportações envolveu migrantes em situações irregulares, como aqueles sem documentos válidos ou cujos pedidos de asilo foram rejeitados. Essas ações são justificadas pelo governo como um esforço para controlar os fluxos migratórios, assegurar a segurança nacional e combater ameaças como o terrorismo e as redes de tráfico humano. A França, que historicamente recebeu grandes ondas de imigrantes em suas ex-colônias e de outras regiões, tem enfrentado crescente pressão de setores mais conservadores para endurecer suas políticas. Em 2023, o número de pedidos de asilo na França atingiu um recorde histórico, com mais de 142 mil solicitações, representando um aumento de quase 9% em relação ao ano anterior. Entre os principais solicitantes estavam migrantes do Afeganistão, Bangladesh e Turquia, refletindo crises humanitárias e instabilidades políticas em suas regiões de origem. O governo francês respondeu implementando reformas legislativas que incluem maior controle de fronteiras e processos mais rígidos de análise de pedidos de asilo. Em contrapartida, também prometeu medidas para melhorar a integração social dos migrantes que atendem aos critérios legais, buscando um equilíbrio entre acolhimento e controle. Apesar das críticas de organizações como a Anistia Internacional, que denunciam deportações aceleradas e condições inadequadas de acolhimento, o governo francês insiste que essas medidas são essenciais para proteger interesses nacionais e manter a ordem pública. Número 5, Suíça. A Suíça, conhecida por sua estabilidade econômica e qualidade de vida, adota uma política de imigração que combina rigor e eficiência. Nos últimos anos, mais de 10 mil pessoas foram deportadas com foco em solicitantes de asilo negados e indivíduos que ultrapassaram o prazo de seus vistos. O país enfrenta desafios únicos devido à sua localização estratégica no coração da Europa e à proximidade com países da zona Schengen, o que torna um ponto de passagem e muitas vezes um destino para migrantes. Para lidar com isso, a Suíça tem fortalecido seus controles fronteiriços, investindo em tecnologia, colaborações com países vizinhos para prevenir entradas irregulares e identificar rapidamente situações ilegais. O sistema de asilo suíço é conhecido por ser um dos mais eficientes, com um tempo médio de resposta muito abaixo da média europeia. No entanto, ele também tem sido alvo de críticas devido à rapidez das deportações e à dificuldade de apelação para solicitantes do asilo. Muitos dos deportados vêm de regiões como o norte da África e o Oriente Médio, onde conflitos políticos e econômicos predominam. Além disso, a Suíça justifica suas políticas rígidas como uma maneira de proteger seus sistemas de bem-estar social e evitar sobrecarga em serviços públicos como saúde e educação. Segundo o governo, esses controles são necessários para manter a estabilidade social e econômica. Apesar disso, a Suíça também busca equilibrar sua abordagem, promovendo programas de integração para imigrantes legais e fortalecendo iniciativas que apoiam a entrada de profissionais qualificados no mercado de trabalho. Número 4, Emirados Árabes Unidos. Os Emirados Árabes Unidos, lar de uma força de trabalho composta majoritariamente por estrangeiros, tem políticas de imigração e deportações rigorosas que refletem sua dependência econômica de trabalhadores migrantes. Em 2023, milhares de pessoas foram deportadas, sobretudo aquelas que violaram regras de visto, como permanência após a expiração do documento ou de se envolver em atividades ilegais. O sistema de kafala, uma estrutura de patrocínio que vincula trabalhadores estrangeiros a seus empregadores, continua sendo um elemento central na política laboral dos Emirados. Esse sistema, embora permita o recrutamento de milhares de trabalhadores, principalmente de países como Índia, Paquistão e Bangladesh,
também dá aos empregadores amplo controle sobre a vida dos trabalhadores, incluindo a possibilidade de revogar visto, o que frequentemente resulta em deportações forçadas. O governo defende essas práticas como essenciais para manter a ordem social e evitar as sobrecargas nos serviços públicos, em um país onde a população estrangeira ultrapassa em muito a local. Contudo, as políticas enfrentam críticas de organizações de direitos humanos que destacam as condições, muitas vezes abusivas, enfrentadas pelos migrantes. Muitos relatam salários atrasados, jornadas exaustivas e falta de proteção legal eficaz contra esses abusos. Além disso, os Emirados Árabes Unidos têm adotado medidas para combater crimes como o tráfico humano, aproveitando sua posição estratégica como um centro global de conexões aéreas e econômicas. O governo também tem investido em iniciativas para melhorar a capacitação e a regulamentação da força de trabalho. Mas os desafios persistem, especialmente no que diz respeito à proteção dos direitos dos trabalhadores estrangeiros. Número 3, Reino Unido. O Reino Unido, em meio a um cenário político polarizado, tem endurecido suas políticas de imigração nos últimos anos. Em 2024, o país realizou uma das maiores operações de deportação já vistas, enviando mais de 600 brasileiros, incluindo 109 crianças, de volta ao Brasil em 3 voos fretados entre agosto e setembro. Essa ação refletiu uma abordagem mais firme em relação a imigrantes irregulares, de uma estratégia que já resultou na deportação de mais de 10 mil pessoas nos últimos 10 anos. Em março de 2023, o governo britânico apresentou uma proposta polêmica que visa impedir imigrantes que chegam irregular pelo Canal da Mancha de solicitar asilo no país. A medida também prevê que esses indivíduos sejam deportados para os países terceiros considerados seguros ou proibidos de ingressar legalmente no Reino Unido. Essa legislação tem gerado críticas intensas de organizações não governamentais, da Organização das Nações Unidas e de partidos de oposição. Alguns críticos comparam a proposta a iniciativas autoritárias do passado, argumentando que ela viola os princípios fundamentais dos direitos humanos. O governo, por outro lado, justifica a medida como parte de um esforço para desencorajar perigosas travessias marítimas que têm colocado milhares de vidas em risco. A política também é apresentada como uma resposta ao aumento do número de pedidos de asilo. Em 2023, alcançou mais de 74 mil solicitações, o maior número em quase 20 anos. Embora a abordagem mais dura tenha apoio de segmentos significativos da população, especialmente após o referendo do Brexit, ele também intensifica o debate sobre o papel do Reino Unido em acolher refugiados e proteger os direitos dos migrantes em um contexto de crescente pressão internacional e desafios internos. Número 2, Rússia. A Rússia tem implementado políticas de deportação cada vez mais rigorosas, refletindo seu crescimento nacionalista e a busca por maior controle sobre a migração. Nos últimos anos, quase 900 mil imigrantes foram deportados do país, com um aumento de 37% nas deportações apenas nos 2 últimos anos, de acordo com o Serviço de Imigração da Rússia. Esse aumento drástico está alinhado com um cenário político e social em que 60% da população russa apoia medidas mais rígidas contra imigrantes. Apesar de representarem 8% da população total, os trabalhadores estrangeiros desempenham um papel essencial na economia russa, especialmente nos setores de construção civil, indústria transformadora e agricultura. No entanto, o crescente sentimento de exclusão em relação aos migrantes, aliados ao alto número de imigrantes ilegais, tem impulsionado o governo a endurecer suas políticas. Em algumas regiões, estima-se que o número de estrangeiros sem a documentação regular
seja 20 vezes maior do que os trabalhadores formalmente registrados. Essas ações têm recebido críticas de organizações nacionais de direitos humanos que apontam o impacto negativo dessas políticas na vida dos imigrantes. Ainda assim, o governo russo justifica suas ações como uma forma de proteger a segurança nacional e preservar o mercado de trabalho local. Número 1. Estados Unidos. Os Estados Unidos possuem um dos sistemas de deportação mais robustos e complexos do mundo, com números que refletem tanto sua política de segurança nacional quanto aos de imigração irregular. Em 2023, mais de 200 mil pessoas foram deportadas, com foco em imigrantes sem documentos, especialmente aqueles com antecedentes criminais ou que permaneceram no país após o vencimento de seus vistos. Casos recentes de brasileiros deportados algemados geraram discussões sobre os procedimentos adotados pelas autoridades. Desde 2020, mais de 7 mil brasileiros foram repatriados. Em 2021, foram mais de 2 mil brasileiros deportados, número que diminuiu para 1.648 em 2024. Distribuídos em 16 voos fretados, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores brasileiro. Em 2025, até o momento, 88 brasileiros já retornaram ao Brasil após deportação, apenas no mês de janeiro. Medidas como o Título 42, que permite expulsões rápidas, foram intensificadas para conter travessias ilegais e reduzir a permanência de pessoas sem autorização legal. Além disso, o governo norte-americano prioriza a deportação de indivíduos que representam uma ameaça à segurança pública, reforçando a aplicação das leis de imigração. De acordo com o The Washington Post, o Serviço de Imigração e Alfândega recebeu instruções para aumentar significativamente o número de detenções durante o governo Trump, subindo de algumas centenas diárias para entre 1.200 e 1.500. Em resposta às pressões do governo, Tom Homan, responsável por liderar a campanha de deportação em larga escala, afirmou que o objetivo era realizar a maior operação de deportação da história dos Estados Unidos, com foco inicial em ameaças à segurança. No entanto, à medida que o programa avançava, as detenções se expandiram para outras populações, afetando imigrantes em diversas partes do país. A postura rígida também gerou tensões diplomáticas. A Colômbia, por exemplo, enfrentou tarifas comerciais de até 50% e restrições financeiras após criticar as políticas do governo Trump. Essas medidas incluíram proibições de viagens e cancelamento de vistos de funcionários colombianos, segundo a BBC News. Esse número que vimos até o momento, aqui nesse vídeo, não contam apenas sobre deportações, mas também sobre histórias de vida em busca de oportunidades, sonhos e segurança. Embora essas políticas reflitam desafios econômicos e de segurança nacional, é importante lembrar que por trás de cada estatística existem pessoas. À medida que avançamos, essas questões continuarão a ser debatidas, mostrando a complexidade da imigração no mundo moderno. Gostou desse conteúdo? Deixe seu like e compartilhe sua opinião nos comentários.